Só você fazer assim. Senhoras e senhores, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja presente no seu coração e também no meu coração. Eu sou o pastor Cassimiro, pastor na Igreja Batista do Progresso, e estamos para fazer mais uma live. E nesta noite nós estaremos falando um pouco sobre a fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3, quando diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Meus queridos e amados, como é importante num tempo como este, quando ainda estamos numa quarentena, a firmeza da nossa fé, a conservação da nossa fé. Uma das grandes lutas espirituais é manter acesa a chama da nossa fé, pois vivemos momentos em que pensamos em deixar tudo para trás. Olha quantas pessoas que já perderam a fé, quantas pessoas que ainda estão duvidando da sua própria fé. Para tanto, nossa fé precisa ser um firme fundamento, um fundamento das coisas que esperamos, sem nunca ter visões com os olhos físicos. Interessante que os homens do passado, eles tiveram muita fé. E eles lutaram, e eles venceram, e eles se tornaram vitoriosos, e a Bíblia conta para nós quantos que foram vitoriosos. Será que neste tempo de hoje, com tantas situações adversas, tantas falas diferentes, será que não poderíamos pensar também no grau da nossa fé? Analisando as verdades, o cristão, aquele que segue Jesus Cristo, necessita conhecer as verdades eternas que resultam num equilíbrio da nossa fé. Há quantos que excedem, há quantos que querem fazer com que o outro tenha aquele mesmo grau de fé que nós temos. Nós temos que ter um equilíbrio para não se tornar um verdadeiro fanatismo. Isto é ter convicção naquilo que nós cremos, em um Deus que nós cremos, um Deus que fala conosco, um Deus que nos ouve, um Deus que está conosco, um Deus que dá o retorno da nossa fé e Ele honra a nossa fé. Não podemos agradar a Deus sem fé. E a própria palavra de Deus que é impossível agradar a Deus sem que tenhamos fé. Porque pela fé muitos foram vitoriosos, mas também pela fé ela é responsável em nos aproximar e agradar dele. Neste mesmo livro de Hebreus que está em foco, capítulo 11, o versículo de número 6, por falar com a verdade, ainda é notável pessoas chamadas cristãs fazer simpatias, levar crianças para serem benzidas, carregar um lenço e muitas vezes águas e mais águas, óleos e mais óleos. Onde está
a sua fé? Como que você tem feito com que esta sua fé tenha crescimento? A fé é colocada em nós como uma planta tão pequena. E ela começa também pequena. E ela vai crescendo na medida que nós vamos dando sustentação para ela. Observe bem uma palmeira. A palmeira, ela vai engrossando seus troncos e ela vai crescendo para cima, mas também ela tem o seu crescimento para baixo. Onde? As raízes se tornam profundas, se tornam resistentes, vêm os ventos, vêm as tempestades e dá suporte àquele tronco e cada vez mais alto, 15, 20, 25 metros de altura, mas ali tem uma resistência para suportar os embates que a natureza tem. Nós não somos diferentes. Desde quando nós passamos a ter a fé em Cristo Jesus, Ele vai nos dando aquelas fortalezas para que nós possamos crescer. E crescer para cima. Nota-se que a palmeira não tem galhos. Ela vai crescendo cada vez mais. E a nossa fé, ela não pode ter galhos. Ela precisa ter raízes, e raízes fortes, de tal maneira que pode vir a tempestade como ela for. Nós temos resistência. Estamos aí vivendo um momento desta pandemia. Como está a sua fé? Está esperançosa de que isto vai passar? Ou está esperançoso que mesmo que você venha ficar doente, mas você passa pelos problemas? A fé, ela é adquirida pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E desde então, a Bíblia passa a ser a nossa bússola, o nosso alimento, é a nossa vitamina, o nosso escudo de fé. E a nossa fé, uma vez alicerçada pela palavra de Deus, vamos ter fé genuína, uma fé madura, uma fé de convicção, e saberemos a que caminho segue em determinadas situações. Mas por não conhecer a Bíblia e a Escritura, há cristãos que creem em qualquer coisa. Isso é tão triste, isso é tão desagradável. E a fé, quando o texto diz que é o firme fundamento, significa que vamos cultivar a fé. Ela é a planta que deve ser cultivada no Senhor. E a maior bênção na vida cristã é o cultivo da fé, pois ela nos garante dias, semanas, meses, anos felizes, aniversários de mais alegrias. Ela é responsável para a minha permanência com Deus, o Pai. Zelar pela fé significa manter uma restrita comunhão com Deus. Oh, como ela é importante! Cuidado das coisas que a mantém viva. Os cultos, a comunhão na igreja, as orações, o testemunho, a fidelidade e a comunhão até com os nossos familiares. Cuidando para não se corromper com o pecado, porque muitas vezes o pecado abala a nossa fé. E muitas vezes ele chega sutilmente. Buscando sempre a presença de Deus, é possível vencer. O plano de Deus é uma comunicação ininterrupta conosco. Mas as tendências do mal é a separação. Distancia o homem de Deus. Deus não distancia do homem, mas o homem distancia de fé, de Deus, e a sua fé se torna uma fé enfraquecida.
por causa da nossa fragilidade como ser humano. Mas o que temos feito para cultivar a nossa fé em Deus? É uma pergunta. O que você tem feito para cultivar a sua fé em um Deus todo-poderoso? Sabemos que o mundo vai procurando mostrar algo para que você tenha um distanciamento desse Deus que nos dá vida. Mas se você manter a sua fé firmada no Senhor, cada vez mais você será como uma palmeira, troncos fortes. Para que conservemos a nossa fé em Deus, precisamos analisar o que ela pode fazer conosco. Cultivá-la, submetê-la, colocar a nossa confiança no Senhor, e a fé nos leva a uma esperança. Eu vou caminhando para o final e procurando mostrar para você onde está a sua esperança. Onde estiver a sua esperança, está a sua fé. Aonde está a fé e a esperança, está uma convicção de que Deus está com você e você também caminhando com Deus. Qual é o motivo que tenho de conservá-la? Porque estou servindo a um Deus forte e poderoso. E que você também, meu amigo, minha amiga, nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã, você também possa sempre pensar: a minha fé está em um Deus que zela por mim. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém.